Ele era um pai dedicado, mas desconfiado. Quando notou que sua babá Laura escondia algo dos meninos, fingiu viajar para descobrir a verdade. O que ele viu pela janela da própria casa fez seu mundo desmoronar e se reconstruir de um jeito que jamais imaginou. Gabriel Moretti nunca imaginou que desconfiaria da própria babá. Mas ali estava ele, sentado em seu escritório, observando pelo monitor de segurança algo que não conseguia explicar. Laura Mendes havia sido contratada há alguns meses para cuidar de Theo e Miguel, seus gêmeos. No começo, tudo parecia perfeito. Ela era atenciosa, educada, pontual. Os meninos a adoraram desde o primeiro dia. Mas nas últimas semanas, Gabriel começou a notar coisas estranhas. Pequenas coisas, insignificantes talvez, mas que grudavam em sua mente como espinhos. Na semana anterior, ele havia chegado mais cedo do trabalho e encontrou Laura no jardim, agachada ao lado dos meninos, sussurrando algo que ele não conseguiu ouvir. Quando ela percebeu sua presença, parou imediatamente e sorriu, como se nada tivesse acontecido. Depois, foram as ligações. Gabriel passou pela sala de estar e viu Laura no telefone, falando baixo, quase em segredo. Quando ela percebeu que ele estava ali, desligou rapidamente e disse que era apenas sua mãe. E havia as saídas misteriosas. 2 vezes por semana, Laura levava os meninos para passeios no parque. Mas quando Gabriel perguntava onde tinham ido, os gêmeos trocavam olhares cúmplices e diziam que era surpresa. Surpresa. Essa palavra começou a atormentá-lo. O que uma babá poderia estar escondendo? Por que seus próprios filhos agiam como se guardassem um segredo que não podiam contar ao pai? Gabriel tentou afastar os pensamentos. Talvez fosse paranoia. Ele trabalhava demais. Sabia disso. Desde que assumiu sozinho a criação dos meninos, mergulhou no trabalho como forma de lidar com tudo. Construiu um império imobiliário. Comprou aquela mansão enorme. Garantiu que Theo e Miguel tivessem tudo do melhor. Mas talvez tivesse perdido algo no caminho. Foi então que ele teve a ideia. Na manhã seguinte, durante o café, Gabriel anunciou: "Preciso viajar a trabalho. Vou ficar fora por uma semana." Laura ergueu os olhos da xícara de chá, surpresa. "Uma semana inteira?" ela perguntou. E havia algo em sua voz. Preocupação? Alívio? Gabriel não conseguiu decifrar. "É uma negociação importante." Ele mentiu com facilidade. "Vou para o litoral fechar um contrato de resort." "Papai vai viajar?" Miguel perguntou com os olhos arregalados. "Vai ficar muito tempo fora?" Theo completou. E Gabriel percebeu um lampejo de ansiedade no rosto do filho. Ele se ajoelhou ao lado dos dois, bagunçando os cabelos loiros que tanto lembravam os dele. "Vou sentir saudades, mas é só uma semana. E a Laura vai cuidar muito bem de vocês, não vai?" Ele olhou para a babá, que sorriu e acenou. "Sempre cuido," ela respondeu, e havia uma ternura genuína em sua voz. Naquela tarde, Gabriel fez as malas diante de todos. Colocou roupas na mala, documentos, laptops. Despediu-se com abraços apertados nos meninos e um aceno educado para Laura. Entrou no carro, acenou pela janela e partiu. Mas não foi para o litoral. Gabriel dirigiu apenas 15 minutos até um hotel discreto no bairro vizinho. Alugou um quarto simples e silencioso. De lá tinha acesso total ao sistema de câmeras de segurança da casa. Algo que ele instalara há anos, mas raramente usava. Agora iria usar. Sentado na cama do hotel, com o notebook aberto no colo, Gabriel ativou as câmeras. 6 ângulos diferentes da casa surgiram na tela. Sala de estar, cozinha, jardim, corredor, quarto das crianças e entrada principal. Ele se sentia ridículo. Um empresário bem-sucedido, espionando a própria casa como um detetive particular barato. Mas a inquietação era maior que o constrangimento. Precisava saber. No primeiro dia, nada de anormal aconteceu. Laura preparou o almoço, brincou com os meninos no jardim, leu histórias antes de dormir, tudo absolutamente normal. No segundo dia, a rotina foi a mesma. Gabriel começou a se sentir tolo. Talvez realmente fosse paranoia. Mas no terceiro dia, algo mudou. Era fim de tarde quando Laura levou os meninos até a cozinha. Gabriel ajustou o volume do notebook, observando atentamente. Ela preparou macarrão, o prato favorito dos gêmeos,
e serviu em 2 pratos coloridos. Theo e Miguel sentaram à mesa, animados, balançando as perninhas na cadeira. E então Laura fez algo inesperado. Ela puxou uma cadeira, sentou-se entre os dois e começou a falar baixinho. Gabriel aumentou ainda mais o volume, tentando captar as palavras, mas o áudio era ruim. Ele só conseguia ver os lábios de Laura se movendo, os rostos atentos dos meninos e depois, sorrisos. Sorrisos enormes, cheios de alegria. O que ela estava dizendo? Laura segurou as mãos dos 2 meninos, apertando com carinho. E então disse algo que fez os gêmeos rirem alto, daquele jeito solto e genuíno que Gabriel não via há tempos. Ele sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era saudade. Saudade de fazer parte daqueles momentos. De repente, Laura se levantou e saiu da cozinha. Gabriel mudou rapidamente para a câmera do corredor, acompanhando-a. Ela entrou no quarto de hóspedes, um cômodo que raramente era usado, e fechou a porta. Por quê? Ele esperou 5 minutos, 10 minutos. Quando Laura finalmente saiu, trazia uma caixa nas mãos. Uma caixa de papelão simples, sem identificação. Gabriel franziu a testa. Aquilo não estava lá antes. Ele tinha certeza. Laura voltou para a cozinha e colocou a caixa sobre a mesa. Theo e Miguel se entreolharam, e havia expectativa em seus olhos. Posso abrir? Miguel perguntou impaciente. Ainda não, querido. Laura respondeu com um sorriso misterioso. Precisa ser no dia certo. Lembra? Eu lembro, Theo exclamou. É surpresa para o papai. Gabriel congelou. Surpresa para ele? O que diabos estava acontecendo? Laura afagou a cabeça dos meninos e guardou a caixa de volta no quarto de hóspedes. O resto da noite transcorreu normalmente, mas Gabriel não conseguia parar de pensar naquela caixa. O que havia dentro? Por que os meninos estavam tão empolgados? E por que Laura guardava aquilo em segredo? No 4º dia, Gabriel mal conseguiu dormir. Ficou grudado no notebook, observando cada movimento. Laura manteve a rotina. Café da manhã, brincadeiras, almoço, leitura. Mas sempre, em algum momento do dia, ela entrava naquele quarto e mexia na caixa. E os meninos pareciam cada vez mais ansiosos. Na 5ª noite, Gabriel tomou uma decisão. Não podia mais ficar ali, apenas observando. Precisava ir até a casa, ver de perto, descobrir o que estava acontecendo. Às 11 da noite, quando tinha certeza de que todos já dormiam, Gabriel saiu do hotel. Dirigiu em silêncio pelas ruas vazias, o coração batendo acelerado. Estacionou 2 quadras antes da mansão e caminhou pela calçada escura. A lua estava cheia, iluminando o caminho de pedras até o jardim lateral. Gabriel conhecia cada canto daquela casa. Sabia onde pisar sem fazer barulho. Sabia qual janela tinha a tranca frouxa. Aproximou-se da janela da cozinha e espiou. Tudo estava apagado, silencioso. Mas então, uma luz se acendeu no quarto de hóspedes. Gabriel se abaixou, o coração disparado. Moveu-se lentamente até a janela lateral e, com cuidado, ergueu a cabeça apenas o suficiente para enxergar. Laura estava lá, sozinha, ajoelhada no chão, com a caixa aberta à sua frente. E o que Gabriel viu dentro daquela caixa fez seu coração parar. Fotografias, dezenas delas, antigas, desgastadas pelo tempo. E em cada uma, ele. Fotografias dele, de quando era criança, ao lado de uma mulher que ele não via há mais de 20 anos. Laura segurava uma das fotos contra o peito e lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Por que você voltou? Gabriel sussurrou para si mesmo, encostado na parede externa, tentando processar o que acabara de ver. Mas a pergunta que realmente o atormentava era outra. Quem era Laura Mendes de verdade? Gabriel não dormiu naquela noite. Voltou para o hotel com a mente explodindo em perguntas que não tinham respostas. Sentou-se na beirada da cama, as mãos tremendo, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Aquelas fotografias. Sua mãe. Ele mesmo quando criança. Como Laura tinha aquilo? Por que guardava escondido? E por que chorava ao olhar para imagens de um passado que nem deveria conhecer? Gabriel passou a mão pelo rosto, exausto. Sua mãe havia partido quando ele tinha apenas 8 anos. Simplesmente desapareceu, sem explicações, sem despedidas.
Seu pai nunca falou sobre o assunto e, com o tempo, Gabriel aprendeu a não perguntar. Construiu sua vida sem ela. Tornou-se forte, independente, bem-sucedido. Mas agora, décadas depois, aquelas fotografias traziam de volta uma dor que ele pensava ter enterrado. E Laura? Quem era ela nessa história? Às 6 da manhã, Gabriel já estava de volta ao notebook, observando as câmeras. Laura acordou cedo, como sempre. Preparou café, arrumou a cozinha e então foi acordar os meninos. Theo e Miguel surgiram de pijama, esfregando os olhos sonolentos. "Bom dia, meus amores", Laura disse, ajoelhando-se na altura deles e beijando a testa de cada um. "Bom dia, tia Laura", Miguel respondeu, e Gabriel percebeu como o filho sorria ao vê-la. Quando foi a última vez que seus filhos sorriam assim para ele? O café da manhã foi animado. Laura fez panquecas em formato de estrela e os gêmeos comeram enquanto contavam sobre os sonhos que tiveram. Ela ouvia atentamente, fazendo perguntas, rindo nas partes engraçadas, fingindo medo nas partes assustadoras. Era tão natural, tão genuíno. Gabriel sentiu um nó na garganta. Depois do café, Laura levou os meninos para o jardim. Eles brincaram de esconde-esconde entre as árvores, correram atrás de borboletas, desenharam com giz colorido na calçada de pedra. E então, por volta das 10 da manhã, Laura fez algo diferente. Ela chamou os meninos para perto e sussurrou algo. Gabriel ajustou o volume, mas não conseguiu ouvir. Os gêmeos acenaram animados e correram para dentro de casa. Laura ficou sozinha no jardim por um momento, olhando para o céu azul, como se estivesse reunindo coragem para algo. Então pegou o telefone. Gabriel mudou rapidamente para a câmera interna. Laura estava no corredor, discando um número. Ela esperou. Um toque. 2, 3. "Alô?", ela disse, e sua voz estava carregada de emoção. "Sou eu. Sim, está tudo certo. Eles estão bem. Mais do que bem, na verdade." Pausa. "Eu sei que você está preocupada, mas confie em mim. Ele precisa entender antes. Precisa ver com os próprios olhos." Pausa mais longa. "Não, ainda não contei, mas vou contar em breve. Prometo." Laura desligou e respirou fundo, levando a mão ao peito como quem tenta acalmar o coração acelerado. Gabriel apertou os punhos. Com quem ela estava falando? Quem precisava entender? Ver o quê? A campainha tocou. Laura se sobressaltou, guardou o telefone rapidamente e foi até a porta. Gabriel mudou para a câmera da entrada. Do outro lado estava um homem de cabelos grisalhos, terno discreto, segurando uma pasta de couro. "Doutor Vargas." Laura cumprimentou abrindo a porta. "Entre, por favor." "Doutor?" Gabriel sentou-se ereto. Quem era esse homem? Por que Laura o havia chamado? O homem entrou, cumprimentou Laura com um aceno respeitoso e olhou ao redor da casa. "Lugar bonito", ele comentou. "Obrigada. Quer um café?" Laura ofereceu, mas o homem negou com a mão. "Prefiro ir direto ao ponto." "Você tem certeza disso, Laura? Uma vez que começarmos, não há volta." Laura respirou fundo e assentiu. "Tenho certeza." É o que ela teria querido. "Ela?" O doutor Vargas abriu a pasta e tirou alguns documentos. Colocou-os sobre a mesa de centro da sala e apontou para linhas específicas. "Então está tudo aqui. A documentação está completa. Só precisamos da assinatura dele, obviamente. Mas antes disso, ele precisa saber a verdade." "Eu sei", Laura respondeu, a voz embargada. "Vou contar. Só estou esperando o momento certo." "E quando será esse momento certo?" O doutor perguntou, gentil mas firme. Laura olhou para o corredor onde os meninos brincavam. "Quando ele voltar da viagem. Vou preparar tudo. Ele vai entender. Tem que entender." O doutor Vargas assentiu, guardou os documentos e se levantou. "Qualquer coisa me ligue. Estarei à disposição." Ele saiu, e Laura ficou parada no meio da sala, abraçando o próprio corpo, claramente abalada. Gabriel estava em choque. Documentos? Assinatura? Verdade? O que estava acontecendo? Naquela tarde, depois do almoço, Laura fez algo que pegou Gabriel completamente desprevenido. Ela chamou os meninos para a sala de estar, sentou-se no sofá e abriu um livro grande de capa desgastada. "Vocês sabem o que é isso?" ela perguntou. "É um álbum de fotos", Theo exclamou.
Muito bem. E sabem de quem são essas fotos? Os meninos balançaram a cabeça, curiosos. Laura abriu a primeira página e Gabriel viu, mesmo pela câmera de segurança, o que estava ali. Era ele, criança, sorrindo ao lado da mãe. Esse aqui, Laura disse, apontando para a foto, é o papai de vocês quando tinha a idade de vocês. Papai era pequenininho? Miguel perguntou, maravilhado. Era sim. E essa moça linda ao lado dele é a vovó de vocês. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Fazia tanto tempo que não via aquele rosto. Tanto tempo que não ouvia alguém falar dela. A gente tem vovó? Theo perguntou confuso. Laura sorriu com tristeza. Tinha, meu amor. Ela partiu há muito tempo. Mas ela amava muito o papai de vocês. E se estivesse aqui, amaria vocês também. Por que ela partiu? Miguel perguntou. Às vezes as pessoas precisam partir, mesmo quando não querem. Mas o amor delas fica, sempre fica. Laura virou mais páginas, mais fotografias. Gabriel em aniversários, em passeios na escola. E em todas elas sua mãe estava presente. Sorrindo, viva. Vocês vão ajudar a tia Laura em algo muito importante, ela disse, olhando nos olhos dos meninos. Vamos fazer uma surpresa para o papai. Uma surpresa que vai fazer o coração dele ficar muito feliz. Que surpresa? Os dois perguntaram ao mesmo tempo. Laura fechou o álbum com cuidado. Vamos mostrar para ele que a vovó nunca foi embora de verdade. Que ela está aqui. Ela tocou o peito dos meninos, dentro do coração dele. E que ela deixou algo muito especial antes de partir. O que ela deixou? Theo perguntou. Laura sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Ela deixou eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel largou o notebook. Levantou-se cambaleando, a respiração presa. Não era possível. Mas as peças começaram a se encaixar. O rosto de Laura, os olhos castanhos, a forma como sorria, a gentileza que parecia tão familiar. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e abriu a galeria de fotos antigas, aquelas que quase nunca olhava. Encontrou uma imagem da mãe, tirada poucos meses antes de ela partir. Colocou a foto ao lado de uma imagem de Laura que havia tirado de uma câmera de segurança e viu. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso. Meu Deus! Gabriel sussurrou, a voz quebrando. Laura não era apenas uma babá. Laura era sua irmã. Uma irmã que ele nunca soube que existia. E ela estava ali, cuidando de seus filhos, guardando segredos de um passado que ele desconhecia, carregando sozinha o peso de uma verdade que estava prestes a explodir. Gabriel encostou-se na parede do quarto do hotel, deslizando até o chão. Ele havia passado a vida inteira achando que estava sozinho no mundo, mas não estava. Nunca esteve. Gabriel não voltou ao hotel naquela noite. Ficou sentado no carro, estacionado 2 quadras de distância da própria casa, observando as luzes se apagarem uma a uma. Primeiro o quarto dos meninos, depois a sala. Por último, o quarto de hóspedes onde Laura dormia. Quando tudo ficou completamente escuro, ele ainda permaneceu ali, incapaz de se mover. Sua irmã. A palavra ecoava na mente como um sino que não parava de tocar. Ele tinha uma irmã que a mãe nunca mencionou. Uma irmã que surgiu do nada, décadas depois, disfarçada de babá. Por quê? Por que não simplesmente bater na porta e dizer a verdade? Por que toda essa encenação? O que mais ela escondia? Gabriel apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Raiva, confusão, dor. Tudo se misturava num turbilhão que ele não sabia processar. Mas acima de tudo, havia uma pergunta que doía mais que todas as outras. Se a mãe teve outra filha, por que o abandonou? Por que escolheu partir e deixá-lo para trás? O sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Gabriel olhou para o relógio do painel. 6 da manhã. Ele tomou uma decisão. Ligou o carro, dirigiu até a frente da mansão e estacionou na garagem, como se estivesse voltando de uma longa viagem. Era hora de acabar com os segredos. Gabriel desceu do carro e caminhou determinado até a porta de entrada. O coração acelerado, mas a mente finalmente clara sobre o que precisava fazer. A porta da frente se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. Laura estava ali,
ainda de roupão, os cabelos presos num coque desleixado, os olhos arregalados de surpresa. Gabriel, ela sussurrou, a voz tremendo. Você voltou mais cedo. Preciso falar com você, ele disse, a voz firme mas controlada. Agora, ela engoliu em seco e deu um passo para trás, deixando-o entrar. Os meninos ainda estão dormindo, Laura disse, fechando a porta com cuidado. Podemos conversar na cozinha. Gabriel caminhou à frente, cada passo pesado, cada respiração carregada de emoções que ele mal conseguia conter. Sentaram-se à mesa, um de frente para o outro. O silêncio era ensurdecedor. Quanto tempo você ia continuar mentindo? Gabriel perguntou direto ao ponto. Laura empalideceu. Eu não estava mentindo. Só não tinha contado ainda. Não tinha contado? A voz dele subiu levemente. Você entrou na minha casa, cuidou dos meus filhos, ganhou a confiança deles e escondeu quem você realmente é. Como chama isso? Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Laura, mas ela não desviou o olhar. Eu estava esperando o momento certo. Momento certo para o quê? Para me dizer que é minha irmã? A palavra ficou suspensa no ar, crua e dolorosa. Laura fechou os olhos, as lágrimas caindo mais rápido agora. Você sabe, eu vi as fotos, vi você chorando, vi o álbum que mostrou para os meus filhos. Gabriel se inclinou para a frente, a voz quebrando. Quem você é, Laura? De verdade? Ela respirou fundo, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Meu nome completo é Laura Helena Mendes. Sou filha de Helena Moretti. Ela fez uma pausa, a voz embargada. Nossa mãe. Ouvir em voz alta foi como levar um soco no estômago. Como? Gabriel perguntou. A voz apenas um sussurro. Como isso é possível? Minha mãe me deixou quando eu tinha 8 anos. Nunca mais voltou. Nunca disse nada sobre você. Laura limpou mais lágrimas e começou a falar, a voz baixa, mas firme. Ela não te deixou por escolha, Gabriel. Ela foi embora porque o seu pai a expulsou de casa. O mundo parou. O quê? Eles brigavam muito. Você era pequeno, talvez não se lembre de tudo. Mas a situação estava insustentável. E então, ela descobriu que estava esperando outro bebê. Esperando eu. Gabriel passou a mão pelo rosto, tentando processar. Meu pai... Ele sabia? Sabia. E disse que não queria mais nada com ela. Disse que se ela saísse daquela casa, nunca mais poderia voltar. E que você ficaria com ele. Não. Gabriel balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Minha mãe nunca teria me deixado. Ela me amava. E foi exatamente por isso que ela partiu. Laura segurou a mão dele sobre a mesa, apertando com força. Ela sabia que se ficasse, tudo seria pior. Seu pai tinha dinheiro, advogados, poder. Ela não tinha nada. Então fez a única coisa que podia. Saiu para te proteger. As lágrimas que Gabriel tentava segurar finalmente escaparam. Me proteger? Ela me abandonou. Ela te amou tanto que preferiu carregar a dor sozinha a te expor a uma guerra que você não tinha como vencer. Laura apertou mais a mão dele. E ela passou o resto da vida pensando em você. Todos os dias. Então por que nunca voltou? Por que nunca tentou me encontrar? Laura respirou fundo. E Gabriel viu a dor genuína em seus olhos. Porque ela tinha medo de que seu pai te afastasse ainda mais. E depois que ele partiu, anos mais tarde, ela tentou. Juro que tentou. Mas você já era adulto, bem-sucedido, tinha sua própria família. Ela achou que talvez fosse tarde demais. Gabriel soltou a mão de Laura e se levantou, caminhando até a janela. A luz da manhã entrava suave, iluminando o jardim onde os meninos tanto gostavam de brincar. E você? Ele perguntou de costas. Como acabou aqui? Nossa mãe partiu há 2 anos. Gabriel fechou os olhos. 2 anos. Exatamente quando ele estava construindo aquela casa. Quando finalmente tinha tudo que sempre quis. E ela estava lá, em algum lugar, sozinha. Antes de partir, ela me fez prometer uma coisa. Laura se levantou e caminhou até ele. Que eu te encontraria, que eu te diria a verdade, e que eu cuidaria de você, mesmo que você nunca soubesse quem eu era. Então foi por isso que você se candidatou para babá. Sim, quando vi o anúncio, soube que era minha chance. Minha chance de fazer o que ela pediu. De conhecer meu irmão,
de conhecer os sobrinhos que ela nunca teve a chance de conhecer. Gabriel se virou, encarando-a. Os documentos. O que o Dr. Vargas trouxe? O que é? Laura caminhou até o quarto de hóspedes e voltou com a mesma caixa que Gabriel havia visto pelas câmeras. Colocou-a sobre a mesa e abriu. Além das fotos, havia cartas. Dezenas delas, todas escritas à mão, em letra delicada e familiar. Ela escreveu para você, durante anos, uma carta por mês, desde o dia que saiu. Laura tirou uma pilha amarrada com um laço. Nunca enviou porque tinha medo de que seu pai as interceptasse, mas guardou todas, esperando que um dia, de alguma forma, chegassem até você. Gabriel pegou a primeira carta com mãos trêmulas. O envelope estava amarelado pelo tempo, o carimbo desbotado. Abriu devagar. Meu querido Gabriel, hoje você completou 9 anos. Eu deveria estar aí, cantando parabéns, cortando bolo, vendo você soprar as velhinhas. Mas estou aqui, sozinha, olhando para a única foto que consegui levar de você, e chorando, porque te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. E foi por amor que tive que partir. A voz de Gabriel falhou. Ele não conseguiu continuar lendo. Laura colocou a mão no ombro dele. Ela nunca te esqueceu, nem por um segundo. E me pediu que, quando chegasse a hora, eu te entregasse isso. Que eu contasse quem ela realmente foi. Não a mulher que te abandonou, mas a mãe que sacrificou a própria felicidade para te proteger. Gabriel deixou a carta cair sobre a mesa e abraçou Laura com força, finalmente permitindo que toda a dor, toda a raiva, toda a saudade explodissem em soluços que ele não conseguia mais controlar. E Laura o abraçou de volta, chorando junto, duas metades de uma história que finalmente se encontravam. Eu sinto tanto a falta dela, Gabriel sussurrou entre lágrimas. Eu também, Laura respondeu. Todos os dias. Ficaram assim por longos minutos, dois irmãos reunidos pela memória de uma mãe que nunca parou de amar. Quando finalmente se separaram, Gabriel limpou o rosto e olhou para Laura com uma ternura que não sentia há muito tempo. Os meninos, eles sabem? Sabem que sou alguém especial, mas ainda não sabem que sou tia deles. Estava esperando você voltar para contarmos juntos. Gabriel assentiu, respirando fundo. E os documentos? Laura hesitou, mas então abriu a pasta que o Dr. Vargas havia deixado. Nossa mãe tinha uma casa, pequena, simples, no interior. Ela deixou para nós dois, metade sua, metade minha. Mas mais importante que isso, ela tirou outro papel. Ela deixou uma carta registrada em cartório, pedindo que, se algum dia eu te encontrasse, eu me tornasse parte oficial da vida dos meninos, como tia, como família. Gabriel leu o documento e mais lágrimas vieram. Sua mãe, mesmo depois de tanto tempo, ainda estava cuidando dele. Ainda estava garantindo que ele não ficasse sozinho. Eu não sei se consigo assinar isso agora, ele disse honesto. Preciso de tempo. Preciso processar tudo. Eu entendo. Laura respondeu sem mágoa. Não tem pressa. Eu só queria que você soubesse a verdade. Ele olhou para ela. Realmente a viu pela primeira vez. Os olhos da mãe. O sorriso da mãe. O amor da mãe. Obrigado, ele disse, a voz embargada. Por tudo que você fez pelos meus filhos. Por mim, mesmo sem eu saber. É para isso que serve a família. Laura respondeu sorrindo entre lágrimas. E naquele momento, pela primeira vez em décadas, Gabriel sentiu que não estava mais sozinho, que nunca esteve. Os dias seguintes foram estranhos. Gabriel voltou oficialmente para casa, explicando aos meninos que a reunião de negócios havia terminado mais cedo. Theo e Miguel ficaram eufóricos, pulando em seus braços, enchendo-o de perguntas sobre a viagem que nunca aconteceu. Ele mentiu. Inventou histórias sobre hotéis e reuniões. E cada mentira doía um pouco mais, porque finalmente entendia o peso que sua mãe carregou ao esconder a verdade dele por tanto tempo. Laura continuou sua rotina como se nada tivesse mudado, mas agora, cada gesto ganhava um novo significado. Quando ela preparava o café da manhã, Gabriel via a mãe mexendo panquecas no fogão velho do apartamento onde cresceu. Quando ela arrumava os cabelos dos meninos, via as mesmas mãos que um dia arrumaram os dele. Era doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. Na terceira noite após a revelação, depois que as crianças dormiram,
Gabriel encontrou Laura na varanda, olhando para as estrelas. "Posso sentar?" ele perguntou. Ela acenou que sim, e ele se acomodou na cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo os grilos cantarem no jardim. "Conte-me sobre ela", Gabriel disse finalmente. "Sobre como foi crescer com nossa mãe." Laura sorriu, mas era um sorriso triste. Ela era incrível. Trabalhava em 2 empregos para me sustentar, mas sempre arranjava tempo para estar comigo. Me ensinava a ler, me ajudava com a lição de casa, inventava brincadeiras com o pouco que tínhamos. Ela falava de mim? Todos os dias. Laura se virou para ele. "Você era a primeira coisa que ela mencionava ao acordar e a última antes de dormir. Tinha uma foto sua na cabeceira da cama. Sempre dizia: 'Um dia você vai conhecer seu irmão. Ele é especial.'" Gabriel sentiu a garganta apertar. "Eu passei a vida inteira achando que ela não se importava. E ela passou a vida inteira se culpando por ter saído." Laura respirou fundo. "Quando eu era pequena, perguntava por que você não morava com a gente. Ela sempre dizia que um dia eu entenderia, que às vezes amar alguém significa deixá-los ir. Eu não sei se concordo com essa escolha." Gabriel admitiu, a voz baixa. "Ela também não sabia se tinha feito o certo", Laura respondeu. "Mas olhe para você agora. Empresário bem-sucedido, pai dedicado, dono dessa casa linda. Talvez ela estivesse certa. Talvez, se tivesse ficado, nada disso teria sido possível. Ou talvez eu tivesse sido mais feliz sem tudo isso, mas com ela ao meu lado." Laura não respondeu, porque não havia resposta certa. O passado estava escrito. Restava apenas decidir o que fazer com o presente. "Os documentos", Gabriel disse, mudando de assunto. "A casa que ela deixou. Você já foi lá?" "Algumas vezes. É pequena, simples, mas era o lugar que ela mais amava. Ficava sentada no jardim, regando as flores, imaginando como seria se você estivesse lá com ela." "Quero ver." Laura piscou, surpresa. "Tem certeza?" "Tenho. Quero conhecer o lugar onde minha mãe viveu." "Onde você cresceu?" Quero entender." Ela sorriu, dessa vez com um pouco mais de luz nos olhos. "Podemos ir no fim de semana, se você quiser." "Quero. E quero levar os meninos também." Laura hesitou. Você vai contar a verdade para eles?" Gabriel olhou para as próprias mãos, pensando. "Ainda não sei como, mas sim. Eles merecem saber que tem uma tia, que tem família." "E você?" Laura perguntou, a voz suave. "Você me vê como família?" Gabriel a encarou. Viu a vulnerabilidade nos olhos dela, o medo de ser rejeitada, de não ser suficiente. E pela primeira vez desde que descobriu a verdade, ele sorriu. "Estou tentando. Não é fácil depois de uma vida inteira achando que estava sozinho. Mas, sim, você é minha irmã. E isso significa alguma coisa." Laura deixou as lágrimas caírem livremente, mas agora eram lágrimas de alívio. "Obrigada", ela sussurrou. O fim de semana chegou mais rápido do que Gabriel esperava. Na manhã de sábado, ele acordou os meninos cedo e anunciou que fariam um passeio especial. "Para onde vamos, papai?" Miguel perguntou animado, enquanto entrava no carro. "É surpresa", Gabriel respondeu, ajustando o cinto de segurança do filho. Laura entrou no banco do passageiro e eles partiram. A viagem durou quase 3 horas. Saíram da cidade grande, passaram por estradas menores, até chegarem a uma cidadezinha tranquila, onde o tempo parecia passar mais devagar. A casa ficava no fim de uma rua de paralelepípedos, cercada por um jardim que já não era mais tão bem cuidado. A pintura estava descascando, o portão enferrujado, mas ainda havia beleza naquele lugar. Gabriel estacionou e ficou parado por um momento, apenas olhando. "É aqui", Laura disse baixinho. Eles desceram do carro. Os meninos correram até o jardim, curiosos com as flores silvestres que cresciam sem ordem. Gabriel caminhou devagar até a porta da frente. Laura tirou a chave do bolso e abriu. O interior era simples. Móveis antigos, cortinas desbotadas, um sofá poído, mas acolhedor. Mas nas paredes havia vida. Fotos. Centenas delas. Fotos de Laura em diferentes idades. Fotos da mãe sorrindo e fotos de Gabriel. Recortes de jornais sobre seus sucessos empresariais. Artigos sobre a inauguração da sua empresa.
uma matéria sobre a construção da mansão. Ela acompanhava tudo. Mesmo de longe, mesmo sem nunca ter coragem de se aproximar, ela estava presente. Gabriel caminhou até uma foto maior, emoldurada na parede principal. Era ele, formado na faculdade, sorrindo ao lado do diploma. Ele nem se lembrava de quando aquela foto fora tirada, mas ela tinha. Ela ia até a cidade às vezes, Laura disse parada ao lado dele. Só para te ver de longe. Só para ter certeza de que você estava bem. Eu nunca soube. Gabriel sussurrou. Ela não queria que você soubesse. Tinha medo de bagunçar sua vida. Gabriel se virou, encarando Laura. Minha vida já estava bagunçada. Eu só não percebia. Ele caminhou até o quarto que claramente era da mãe. A cama estava arrumada, os lençóis limpos, como se ela ainda pudesse voltar a qualquer momento. Sobre o criado mudo, havia uma caixinha de música antiga. Gabriel a pegou e abriu. A melodia suave começou a tocar. Uma canção de ninar que ele reconheceu instantaneamente. Sua mãe cantava aquilo para ele quando era pequeno. As lágrimas vieram antes que ele pudesse impedir. Laura entrou no quarto e ficou ao lado dele, em silêncio. Ela cantava isso para mim também, Laura disse. Dizia que era a mesma música que cantava para você. Gabriel fechou a caixinha, mas segurou-a com força. Posso levar? Claro. Tudo aqui é seu também. Eles voltaram para a sala, onde encontraram Theo e Miguel, explorando uma estante cheia de livros infantis. Papai, olha quantos livros! Theo exclamou. A vovó de vocês lia todos esses livros para mim. Laura disse, abaixando-se na altura deles. Vovó? Miguel piscou, confuso. Mas a gente não tem vovó. Gabriel se ajoelhou ao lado de Laura, respirando fundo. Vocês tinham, sim. E ela amava muito o papai. E se estivesse aqui, amaria vocês também. Onde ela está agora? Theo perguntou, com aquela inocência que só crianças têm. Gabriel olhou para Laura, que acenou encorajadoramente. Ela está num lugar especial, mas deixou algo muito importante antes de partir. Ele apontou para Laura. Ela deixou a tia Laura, minha irmã, a tia de vocês. Os meninos arregalaram os olhos. Tia? Miguel repetiu. Isso mesmo, Laura disse, sorrindo. Sou irmã do papai de vocês, que também é minha família. Então você vai morar com a gente para sempre? Theo perguntou esperançoso. Gabriel e Laura trocaram olhares. Se vocês quiserem, Laura respondeu. Queremos. Os dois gritaram juntos, pulando animados. E ali, naquela casa simples, cercado por memórias de uma mulher que ele perdeu muito cedo, Gabriel finalmente entendeu. Sua mãe não o havia abandonado. Ela o tinha amado tanto que fez a escolha mais difícil que uma mãe pode fazer, deixá-lo ir para que ele pudesse ser feliz. E agora, anos depois, ela ainda estava cuidando dele, através de Laura, através da família que ele nunca soube que tinha. Gabriel abraçou a irmã e os filhos, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. As semanas seguintes transformaram a vida de Gabriel de formas que ele nunca imaginou possíveis. Laura não era mais apenas a babá. Ela se tornou parte da família de verdade. Jantares viraram momentos de risadas e histórias. As crianças a chamavam de tia Laura com naturalidade, como se ela sempre tivesse estado ali. E Gabriel, aos poucos, começou a enxergá-la não como uma estranha que guardava segredos, mas como a irmã que o destino lhe devolveu. Mas havia algo que ainda incomodava Laura. Gabriel percebia pelos olhares distantes, pelos suspiros silenciosos, quando achava que ninguém estava vendo. Ela ainda escondia alguma coisa. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto os meninos brincavam no jardim, que Gabriel decidiu confrontá-la. Laura, preciso perguntar uma coisa. Ela estava preparando suco na cozinha e parou, olhando para ele com cautela. Pode perguntar. Tem algo que você ainda não me contou, não é? Laura desviou o olhar, confirmando a suspeita dele. Como você sabe? Eu te conheço há pouco tempo, mas já aprendi a ler suas expressões. E tem algo te corroendo por dentro. Ela largou o copo que segurava, apoiou as mãos no balcão e respirou fundo. Tem sim, mas eu não sei se você está pronto para ouvir. Depois de tudo que descobri, acho que estou pronto para qualquer coisa. Laura se virou para ele, e havia lágrimas nos olhos.
Não é sobre nossa mãe. É sobre seu pai. Gabriel sentiu o estômago revirar. Ele raramente pensava no pai. O homem havia partido quando Gabriel tinha 20 e poucos anos, deixando apenas uma fortuna considerável e nenhuma explicação. O que tem ele? Laura caminhou até a mesa e sentou-se, fazendo sinal para que Gabriel fizesse o mesmo. Quando nossa mãe partiu, você sabe que foi porque ele a expulsou. Mas o que você não sabe é o porquê. Você disse que eles brigavam muito? Sim, mas a verdadeira razão da expulsão foi... Laura hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele descobriu que eu não era filha dele. Gabriel congelou. O quê? Nossa mãe teve um caso. Breve, sem importância para ela, mas o suficiente para resultar em mim. Quando ele descobriu, ficou furioso. Disse que não criaria o filho de outro homem. E deu a ela uma escolha: abortar ou sair de casa. Meu Deus! Gabriel sussurrou, passando a mão pelo cabelo. Ela escolheu me ter. E perdeu tudo. Perdeu você. Perdeu a vida que tinha. Perdeu a segurança. Mas nunca se arrependeu. E meu pai? Ele sabia que você existia? Sabia. E fez de tudo para apagar qualquer vestígio dela da sua vida. Destruiu fotos, cartas, lembranças. Criou uma história de que ela simplesmente abandonou vocês. Ele queria que você a odiasse. Gabriel sentiu a raiva subir, quente e sufocante. E conseguiu. Durante anos eu a odiei. Achei que ela não ligava para mim. Eu sei. E foi isso que mais doeu nela. Saber que você cresceu acreditando em uma mentira. Por que você não me contou isso antes? Porque não queria que você carregasse mais dor. Já foi difícil o suficiente descobrir sobre mim, sobre ela. Eu não queria jogar mais peso nos seus ombros. Gabriel se levantou, caminhando até a janela. Olhou para os meninos no jardim, tão inocentes, tão alheios à complexidade do mundo adulto. Meu pai mentiu para mim a vida inteira. Mentiu, mas no final, ele também pagou por isso. Gabriel se virou, franzindo a testa. Como assim? Laura respirou fundo. Antes de partir, ele procurou nossa mãe. Ele... O quê? Foi alguns meses antes. Ele estava doente, sabia que não tinha muito tempo. E pediu para falar com ela. Eu estava lá quando ele chegou. Gabriel sentou-se novamente, completamente chocado. E o que ele disse? Pediu perdão, chorou. Disse que tinha destruído a própria vida ao expulsá-la. Que passou décadas solitário, amargo, arrependido. E implorou que ela te procurasse, que te contasse a verdade. E ela? O que disse? Disse que já era tarde demais, que você tinha sua vida, sua família, que não queria mais bagunçar tudo. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem. Mas ele não me procurou. Nunca me pediu desculpas, porque tinha vergonha. Ele sabia que não merecia seu perdão. O silêncio pesou entre eles. Tem mais uma coisa, Laura disse, tirando um envelope do bolso. Ele deixou isso com ela. Pediu que, se um dia ela te encontrasse, te entregasse. Gabriel pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na frente, com a letra inconfundível do pai. Abriu devagar. Dentro, havia uma carta curta. Gabriel, se você está lendo isso, significa que já sabe a verdade. E que eu não tive coragem de contar pessoalmente. Passei a vida inteira tentando controlar tudo ao meu redor. E no processo, perdi as únicas pessoas que realmente importavam. Sua mãe era uma mulher incrível. E eu a destruí por orgulho. Você se tornou um homem melhor do que eu jamais fui. E espero que, ao conhecer a verdade, não cometa os mesmos erros que cometi. Ame sem medo. Perdoe quando puder. E nunca, nunca deixe o orgulho roubar as pessoas que fazem sua vida valer a pena. Me desculpe por tudo. Seu pai. Gabriel dobrou a carta lentamente, as lágrimas caindo silenciosas. Ele havia passado a vida inteira admirando um homem que no fundo era apenas humano. Falho, quebrado, arrependido. Ele amava você, sabe? Laura disse, suavemente. Do jeito torto dele, mas amava. Eu sei, Gabriel respondeu, a voz rouca. Mas ainda dói. Sempre vai doer. Mas agora você tem a chance de fazer diferente. De ser o pai que ele não conseguiu ser. De ser o irmão que eu sempre quis ter. Gabriel olhou para ela e pela primeira vez viu não apenas a irmã, mas a sobrevivente. A mulher que cresceu sem pai,
sem recursos, mas com o amor incondicional de uma mãe que sacrificou tudo. Você é incrível, sabia? Ele disse sorrindo entre lágrimas. Aprendi com a melhor, Laura respondeu, sorrindo de volta. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Gabriel chamou Laura para a sala. Tem uma coisa que eu preciso fazer. Ele pegou os documentos que o Dr. Vargas havia trazido semanas atrás. Os papéis que oficializariam Laura como tutora legal dos meninos, caso algo acontecesse com ele. Os papéis que a tornariam oficialmente parte da família. Você tem uma caneta? Gabriel perguntou. Laura arregalou os olhos. Você tem certeza? Absoluta. Você já cuida dos meus filhos como se fossem seus. Já é parte dessa família. Está mais do que na hora de fazer isso oficial. Com mãos trêmulas, Laura entregou a caneta. Gabriel assinou cada linha, cada espaço, cada declaração. Quando terminou, empurrou os documentos para ela. Bem-vinda oficialmente à família Moretti. Laura não conseguiu segurar as lágrimas. Levantou-se, rodeou a mesa e abraçou o irmão com toda a força que tinha. Obrigada por me dar uma chance, por acreditar em mim. Obrigado você, por não desistir de mim, por fazer o que nossa mãe pediu, por cuidar dos meus filhos quando eu estava cego demais para ver o que realmente importava. Eles ficaram abraçados por longos minutos, 2 pedaços de uma história quebrada, que finalmente se encaixavam. Quando se separaram, Laura limpou o rosto e sorriu. Nossa mãe estaria orgulhosa de você. Estaria orgulhosa de nós dois, Gabriel corrigiu. E naquele momento, cercado pelo calor de uma família que ele pensava não ter, Gabriel entendeu a lição que o pai tentou ensinar tarde demais. O amor verdadeiro não controla, não manipula, não exige. O amor verdadeiro liberta, perdoa e sempre encontra um caminho de volta para casa, mesmo que demore décadas, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível. O amor sempre encontra um caminho. 1 mês havia se passado desde que Gabriel assinou os documentos. A vida na mansão Moretti havia mudado de formas sutis, mas profundas. Laura agora tinha seu próprio quarto, não mais o de hóspedes, mas um espaço que Gabriel fez questão de decorar pessoalmente. Jantares eram mais barulhentos, risadas mais frequentes, e a casa, antes tão grande e silenciosa, finalmente parecia viva. Mas havia algo que Gabriel vinha planejando em segredo, algo que nem Laura imaginava. Era uma manhã de sábado quando tudo começou. Gabriel acordou mais cedo que o normal e foi até o quarto dos meninos. Theo, Miguel, ele sussurrou, chacoalhando-os levemente. Acordem, temos uma missão especial. Miguel esfregou os olhos, confuso. Missão? Que missão, papai? É surpresa. Mas precisamos sair antes que a tia Laura acorde. Conseguem ficar quietinhos? Theo, sempre mais observador, sentou-se na cama e olhou seriamente para o pai. É surpresa boa? A melhor de todas, Gabriel respondeu sorrindo. Os meninos se vestiram em silêncio, contendo a excitação. Gabriel os guiou pela casa, pisando de leve, até chegarem à garagem. Entraram no carro e partiram. Para onde vamos? Miguel perguntou do banco de trás, incapaz de conter a curiosidade. Vamos buscar algo muito importante, algo que nossa família estava precisando. Dirigiram por quase 1 hora, até chegarem a um lugar que os meninos nunca tinham visto antes. Um prédio simples, cercado por jardins bem cuidados, com uma placa discreta na entrada. Gabriel estacionou e olhou para os filhos pelo retrovisor. Vocês lembram quando a tia Laura contou sobre a vovó de vocês? Sim, os dois responderam juntos. E lembram que ela disse que a vovó deixou algo especial antes de partir? Theo assentiu, atento. Ela deixou a tia Laura. Exatamente. Mas ela também deixou outra coisa. Algo que estava esperando há muito tempo por uma família que cuidasse dela. Gabriel desceu do carro e abriu a porta de trás. Segurou as mãos dos meninos e caminhou até a entrada do prédio. Uma mulher de sorriso gentil os recebeu. Senhor Moretti, estávamos esperando vocês. Tudo está pronto. Obrigado, Cláudia. Ela os guiou por um corredor iluminado até uma sala ampla, cheia de latidos. Os olhos dos meninos se arregalaram. Cachorros! Miguel gritou, esquecendo completamente o combinado de ficar quieto. Cláudia riu.
Não exatamente cachorros. Venham, quero apresentar alguém. Ela os levou até um cantinho mais tranquilo, onde uma cadela de pelagem dourada descansava numa caminha macia. Ao lado dela, 3 filhotes dormiam aconchegados. Esta é Luna, Cláudia disse com carinho na voz. Ela chegou aqui há alguns meses, grávida e assustada. Ninguém sabe de onde veio, mas tinha uma coleira antiga com o nome Helena gravado. Gabriel sentiu um aperto no peito. Helena? Sim. Tentamos localizar a dona original, mas não conseguimos. Então decidimos cuidar dela até encontrar um lar adequado. E quando você ligou, contando sua história, soubemos que era o destino. Gabriel se ajoelhou ao lado da cadela. Luna ergueu a cabeça e olhou para ele com olhos castanhos e profundos, tão parecidos com os da mãe que ele sentiu um arrepio. Oi, Luna, ele sussurrou, estendendo a mão. A cadela cheirou, hesitou, e então lambeu sua mão com delicadeza. Theo e Miguel se aproximaram, maravilhados. Ela é linda, papai. Podemos levar ela para casa? Gabriel sorriu, os olhos marejados. Podemos. Ela e um dos filhotes. Mas precisamos escolher com cuidado. Qual vocês acham que a tia Laura ia gostar mais? Os meninos observaram os 3 filhotes. 2 eram agitados, brincando e pulando. Mas um deles, o menor, estava quieto, apenas observando tudo com curiosidade. Theo apontou para ele. Ele é igual à tia Laura. Fica olhando tudo antes de fazer alguma coisa. Gabriel riu, surpreso com a percepção do filho. Ótima escolha, campeão. Cláudia pegou o filhote com cuidado e o colocou nos braços de Gabriel. Este aqui é especial mesmo. Nasceu menor que os irmãos, mas é o mais corajoso. Sempre protege os outros. Perfeito, Gabriel disse, acariciando a cabecinha dourada. Exatamente o que nossa família precisa. Quando voltaram para casa, já passava das 10 da manhã. Laura estava na cozinha, preparando café, claramente preocupada. Gabriel, onde vocês estavam? Acordei e a casa estava vazia, pensei que... Ela parou ao ver Luna entrando pela porta, seguida por Gabriel carregando o filhote, e os meninos praticamente explodindo de empolgação. Surpresa! Miguel gritou. Laura ficou paralisada, a boca aberta, sem conseguir formar palavras. Essa é Luna, Gabriel disse, aproximando-se com o filhote nos braços. E esse pequenino ainda não tem nome. Achamos que você deveria escolher. Como... Gabriel sorriu. A coleira dela tinha o nome da nossa mãe. Achei que era um sinal. E pensei que nossa casa estava grande demais, vazia demais. Precisava de mais vida, mais amor. Laura cobriu a boca com as mãos, as lágrimas descendo livremente. Vocês fizeram isso por mim? Por nós. Gabriel corrigiu. Porque você faz parte dessa família. E famílias fazem surpresas umas para as outras. Laura pegou o filhote dos braços de Gabriel, aninhou-o contra o peito e desabou em soluços de alegria. Luna se aproximou dela, farejando, e então deitou aos seus pés, como se reconhecesse que pertencia ali. Ele precisa de nome, tia, Theo disse, pulando animado. Laura olhou para o filhote, limpou as lágrimas e sorriu. Bento. Vamos chamá-lo de Bento. Por quê? Miguel perguntou curioso. Porque significa abençoado. E é o que ele é, o que todos nós somos. Os dias seguintes foram uma bagunça organizada. Luna se adaptou rapidamente, tornando-se a sombra de Laura. Bento, ainda pequeno e desajeitado, conquistou os meninos completamente. A casa, antes tão quieta, agora estava cheia de latidos, risadas e vida. Mas foi numa tarde de terça-feira que algo inesperado aconteceu. Gabriel estava no escritório, revisando contratos, quando ouviu uma comoção no jardim. Correu até a janela e viu Laura ajoelhada no chão, Luna ao lado e os meninos ao redor, olhando para algo no chão. Ele saiu correndo. O que aconteceu? Laura ergueu a cabeça, o rosto molhado de lágrimas, mas dessa vez havia algo diferente. Não era tristeza, era espanto. Luna cavou aqui, ela disse apontando para um buraco raso perto da roseira. E encontrou isso. Ela segurava uma caixa de metal enferrujada, pequena e antiga. Gabriel se ajoelhou ao lado dela. O que é isso? Não sei.
Mas tem algo gravado aqui. Laura limpou a tampa com a manga da blusa, revelando palavras desgastadas pelo tempo. Para meu filho, com todo o meu amor, Helena. O coração de Gabriel parou. Como isso veio parar aqui? Laura abriu a caixa com cuidado. Dentro havia um pequeno caderno de couro, preservado de forma quase milagrosa. Ela abriu a primeira página. Gabriel, se você está lendo isso, significa que finalmente descobriu a verdade e que Luna te encontrou, como sempre soube que encontraria. Meu Deus, Gabriel sussurrou. Laura continuou lendo em voz alta, a voz trêmula. Eu plantei essa roseira anos atrás, num dia em que vim te visitar de longe. Você estava no jardim brincando, tão feliz que meu coração quase explodiu. Enterrei este caderno aqui, com a esperança de que um dia, de alguma forma, chegasse até você. Luna era minha cadela, minha companhia nos dias difíceis. Quando soube que meu tempo estava acabando, dei ela para uma amiga, pedindo que ela cuidasse. Mas Luna sempre foi teimosa. Acho que fugiu para te encontrar. Filho, eu cometi erros. Tomei decisões que me atormentaram a vida toda. Mas nunca deixei de te amar. E espero que ao ler isso, você saiba que cada escolha que fiz foi pensando em te proteger. Cuide de Luna, cuide de Laura e cuide de você, sua mãe que nunca parou de amar você. Gabriel pegou o caderno das mãos trêmulas de Laura e abraçou-o contra o peito, soluçando sem controle. Luna se aproximou e deitou a cabeça no colo dele, como se entendesse tudo. Theo e Miguel, sem entender completamente, mas sentindo a importância do momento, se ajoelharam e abraçaram o pai. Laura colocou a mão no ombro do irmão, chorando junto. E ali, naquele jardim, cercado por uma família que ele pensava não ter, Gabriel finalmente entendeu. Sua mãe nunca o havia abandonado. Ela esteve ali, sempre. Nas cartas que escreveu, na irmã que enviou, na cadela que fugiu para encontrá-lo, na roseira que plantou. Ela esteve ali em cada detalhe, em cada gesto de amor silencioso, esperando pacientemente que ele descobrisse a verdade. E agora, finalmente, ele sabia. O amor de mãe não conhece distância, não conhece tempo, não conhece limites. Ele simplesmente existe. Sempre existiu. E sempre existirá. 3 meses se passaram desde o dia em que Luna encontrou o caderno enterrado. A mansão Moretti não era mais a mesma. As paredes ecoavam risadas constantes. O jardim estava sempre ocupado por meninos correndo atrás de cachorros. E a mesa de jantar, antes tão formal e silenciosa, agora era o centro de histórias, piadas e planos para o futuro. Gabriel mudou também. Trabalho deixou de ser refúgio e passou a ser apenas trabalho. Ele saía mais cedo do escritório, recusava viagens desnecessárias e fazia questão de estar presente nos momentos pequenos que antes deixava passar. E Laura floresceu. Não era mais a babá tímida que chegou meses atrás. Era tia, irmã, melhor amiga, confidente. Era família. Mas havia algo que Gabriel vinha planejando. Algo importante. Algo que fecharia um ciclo de décadas de dor e finalmente traria paz completa. Era uma manhã ensolarada de sábado quando Gabriel acordou os meninos mais cedo que o normal. Hoje é um dia especial, ele anunciou, sentando-se na beirada da cama de Theo. Por quê, papai? Miguel perguntou ainda sonolento. Porque hoje vamos fazer algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Desceram para a cozinha, onde Laura já preparava café. Gabriel pediu que ela se sentasse. Preciso contar uma coisa para vocês 3. Laura franziu a testa preocupada. Aconteceu algo? Não, nada ruim, mas... Ele respirou fundo. Eu passei muito tempo da minha vida com raiva. Raiva da minha mãe por ter partido. Raiva do meu pai por ter mentido. Raiva de mim mesmo por não ter percebido a verdade antes. Theo e Miguel ouviram atentos, com aquela seriedade que só crianças conseguem ter nos momentos importantes. Mas eu aprendi algo com vocês. Gabriel continuou, olhando para os filhos. Aprendi que família não é só quem nasce com você. É quem escolhe ficar, quem cuida, quem ama mesmo quando é difícil. Ele se virou para Laura. Você podia ter simplesmente me contado quem era no primeiro dia, mas escolheu ficar. Escolheu cuidar dos meus filhos antes mesmo de eu saber que você era minha irmã. Escolheu me amar
quando eu nem sabia que precisava. Laura limpou uma lágrima que começou a cair. E eu aprendi, Gabriel continuou, que nossa mãe fez o mesmo. Ela escolheu me proteger da única forma que podia. E mesmo de longe, mesmo sem poder estar presente, ela nunca parou de escolher me amar. Ele pegou uma caixa pequena que estava escondida debaixo da mesa. Então hoje, eu também faço uma escolha. Abriu a caixa. Dentro havia 3 pulseiras delicadas de prata, cada uma com um pequeno pingente em formato de coração. Uma para cada um de vocês, Gabriel disse, pegando a primeira e colocando no pulso de Theo. Porque você, meu filho, me ensinou a observar melhor, a prestar atenção nos detalhes, a ver o que realmente importa. Pegou a segunda e colocou em Miguel. E você me ensinou a ser corajoso, a não ter medo de sentir, a não ter medo de amar. Finalmente, pegou a terceira e estendeu para Laura. E você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolho você, todos os dias, para sempre. Laura soluçou, estendendo o pulso com mãos trêmulas enquanto Gabriel colocava a pulseira. Mas tem mais uma coisa, Gabriel disse pegando um envelope grande. Eu vendi a empresa. Laura arregalou os olhos. Você... O quê? Passei anos construindo um império que não me fazia feliz. Então vendi. E com o dinheiro comprei algo melhor. Ele abriu o envelope e espalhou documentos sobre a mesa. Comprei a casa da nossa mãe e o terreno ao redor. E transformei tudo num projeto social. Um lugar onde mães solteiras possam receber apoio, educação, oportunidades. Um lugar que leva o nome dela, Instituto Helena. Laura cobriu a boca, incapaz de falar. Porque nossa mãe não teve escolha, não teve apoio, não teve para quem recorrer. Mas outras mulheres terão, em nome dela. E você, ele segurou as mãos de Laura. Vai dirigir tudo, se quiser, se eu quiser. Laura sussurrou entre lágrimas. Gabriel, isso é perfeito. Ainda não terminei, ele disse sorrindo. Theo, Miguel, venham aqui. Os meninos se aproximaram curiosos. Vocês sabem que a vovó de vocês não está mais aqui, certo? Sabemos, Theo respondeu. Mas o amor dela ainda está. Então decidi fazer algo especial. Todos os anos, no dia em que ela plantou aquela roseira, vamos fazer um dia em homenagem a ela. Vamos plantar uma árvore nova. E vamos convidar famílias que precisam de amor, de apoio, de esperança. Vamos mostrar que o amor dela ainda faz diferença. Miguel olhou para o pai com olhos brilhantes. A vovó ia gostar disso? Ia amar. Gabriel respondeu, a voz embargada. Laura se levantou, abraçou o irmão com toda a força que tinha e sussurrou em seu ouvido. Ela estaria tão orgulhosa de você, de nós. Gabriel corrigiu. De nós dois. Horas depois, já ao entardecer, a família toda estava reunida no jardim. Luna descansava aos pés de Laura. Bento corria atrás dos meninos. E Gabriel segurava uma pequena muda de jasmim nas mãos. Por que jasmim, papai? Theo perguntou. Porque era a flor favorita da vovó. Laura respondeu sorrindo. Ela dizia que o cheiro lembrava recomeços. Gabriel se ajoelhou e começou a cavar um buraco ao lado da roseira que a mãe havia plantado anos atrás. Hoje plantamos essa muda, ele disse, com voz firme mas emocionada. Como símbolo de que a história da nossa família não termina na dor. Ela recomeça no amor. Theo e Miguel ajudaram a colocar a terra, com as mãozinhas sujas, mas cheias de entusiasmo. Quando terminaram, Gabriel se levantou, olhou para o céu que começava a ganhar tons de laranja e rosa e sussurrou. Obrigado, mãe, por tudo, por nunca desistir, por enviar Laura, por enviar Luna, por cada escolha difícil que você fez para me proteger. Eu entendo agora e te perdoo, mas mais importante, eu te amo, sempre amei, sempre vou amar. Laura colocou a mão no ombro dele. Ela sabe, ela disse suavemente. Onde quer que esteja, ela sabe. Os meninos seguraram as mãos de Gabriel e Laura, formando um círculo ao redor da muda recém-plantada. E ali, naquele jardim iluminado pelo pôr do sol, cercado por uma irmã que ele ganhou, filhos que ele amava e cachorros que trouxeram alegria inesperada, Gabriel finalmente encontrou a paz que buscou a vida toda. Ele não estava mais sozinho. Nunca esteve.
E nunca mais estaria. Porque família não é apenas quem nasce com você. Família é quem escolhe ficar, quem escolhe cuidar, quem escolhe amar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. E o amor sempre encontra um caminho. Sempre encontrou, sempre encontrará. Meses depois, o Instituto Helena abriu suas portas numa manhã chuvosa de primavera. Dezenas de mulheres compareceram, algumas com crianças no colo, outras sozinhas, mas cheias de esperança. Laura as recebeu pessoalmente, uma por uma, oferecendo não apenas recursos, mas dignidade, respeito, amor. Gabriel observava de longe, Theo e Miguel ao lado, Luna e Bento aos pés. Papai, Theo disse, puxando a manga da camisa do pai. A vovó estaria feliz? Gabriel se ajoelhou, olhou nos olhos do filho e sorriu. Está feliz, filho. Onde quer que esteja, ela está feliz, porque o amor dela continua vivo. Em cada pessoa que ajudamos, em cada sorriso que trazemos, em cada vida que mudamos. Miguel abraçou o pai. Eu amo nossa família. Eu também. Gabriel respondeu apertando os dois contra o peito. Eu também. E enquanto a chuva caía lá fora, lá dentro, no Instituto Helena, mulheres encontravam esperança. Crianças encontravam segurança. E a memória de uma mãe que sacrificou tudo por amor, finalmente encontrava redenção. Porque o verdadeiro legado não está no que deixamos. Está em quem tocamos, em quem amamos, e em como esse amor continua, mesmo depois que partimos.